Agradeço a Deus por mais um mês de sessões legislativas que se inicia hoje. Cumprimento os servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, aos meus pares. Obrigado pelas presenças. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora Presidente, estão presentes vereador Renato, vereador Genair, vereador Samuel, vereadora Neuza, vereador Vilvanei, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereador Vando, vereadora Camila, vereadora Fernanda e vereador Rodrigo. Qual o suficiente, senhora Presidente? Máximo 10. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 46ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do segundo ano da 16ª legislatura de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quarta, 14 de dezembro de 2022. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Galatas, capítulo 6, versículo 10. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, da bancada do Avante, para fazer a leitura da ata da 45ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h08, no dia 29 de novembro de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 45ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito este mês de sessões legislativas, destacando que muitas matérias relevantes e de interesse da comunidade foram tratadas pelos senhores vereadores nesse mês de novembro de 2022. A senhora presidente cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 45ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Rosemar José da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 44ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato.
De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora vereadora presidente convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 29º dia do mês de novembro de 2022, a senhora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que nenhum dos edis se manifestaram para discursar. E não havendo nenhum orador inscrito, a senhora presidente, vereadora Fernanda, o doutor Itamar, declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 31, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 3 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal e suas autarquias, agências e superintendências a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários e da outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 31, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, instante em que nenhum dos edis se apresentou para discursar. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 31, restando assim a matéria aprovada por maioria, divergindo apenas o vereador Renato Farias Ribeiro, que posicionou-se contrário à matéria, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. A senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, para a continuidade desta 45ª sessão ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, concedeu o uso da palavra ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 25, de sua autoria, conjuntamente com o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, seja avaliada a possibilidade de, havendo recursos financeiros disponíveis, de ministração de aulas de alfabetização funcional para adultos e idosos não alfabetizados, como o extinto Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Após concluída a leitura, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, e o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, na condição de subscritores do requerimento de indicação, defenderam a proposta e, após seus discursos, manifestaram-se o vereador Nilton Nunes de Moraes, o vereador Rosemar José da Silva, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Ivanei Pereira da Silva, o vereador Renato Farias Ribeiro, o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento. Em réplica, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, e finalizando os pronunciamentos, a senhora presidente, vereadora Fernanda, do doutor Itamar. Encerradas as manifestações, a senhora presidente submeteu o requerimento de indicação número 25 de 2022 à deliberação do soberano plenário, contando com a votação favorável unânime dos edis para sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Ainda nesse laborioso dia, a senhora vereadora presidente concedeu o uso da palavra ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 26, de autoria deste, que me indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno que seja avaliada a possibilidade, desde que não haja impedimentos legais, de elaboração de projeto de lei que verse sobre a redução de jornada de trabalho de servidores e servidoras que tenham filhos ou dependentes portadores de necessidades especiais. Após concluída a leitura, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, na condição de subscritor do requerimento, defendeu a proposta e, após sua preeleição, manifestou-se o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, e, encerradas as manifestações, a senhora presidente submeteu o requerimento de indicação número 26 à deliberação do soberano plenário, constando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação,
remetendo assim a assessoria jurídica da Casa para providências de mister. Finalizando as matérias pautadas para serem analisadas pelo soberano plenário desta Casa Legislativa, a senhora presidente, vereadora Fernanda do Dr. Itamar, concedeu o uso da palavra ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, para proceder com a leitura do requerimento indicação número 27, de autoria deste, que vindica seja após aprovado, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, e à ilustríssima senhora secretária municipal de saúde, Joyce Mirelle Bernardo de Assunção, sugerindo-lhes no termo do artigo 101 de nosso regimento interno que seja avaliada a possibilidade, havendo recursos financeiros disponíveis, para a inclusão do exame de ultrassom morfológico de nossas gestantes nos serviços médicos já oferecidos pelo município. Após concluída a leitura, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, na condição de subscritor do requerimento, defendeu a proposta e, após sua alocução, manifestaram-se o vereador Nilton Nunes de Moraes, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Vanei Pereira da Silva e, finalizando os pronunciamentos, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha. Encerradas as manifestações, a senhora presidente submeteu o requerimento de indicação número 27 à deliberação do soberano plenário, constando a votação favorável unânime dos edis para a sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para providências de mister, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora presidente convidou a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do ofício de número 235, datado de 17 de novembro de 2022, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício 102, originado em requerimento de indicação de lado do senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, que sugeriu que seja avaliada a possibilidade de elaboração e aplicação em âmbito municipal da lista da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, o REMUN. Ao termo da leitura do ofício recebido no protocolo da Câmara Municipal de Abandiânia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva, concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre o ofício recebido, oportunidade em que manifestaram o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, e não havendo outras manifestações, o senhor vice-presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu os vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h10, a senhora presidente, vereadora Fernanda do Dr. Itamar, após desejar o seu bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, lavrei esta ata contendo 4 laudas digitadas que é lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Declaro a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 46ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Segunda votação do projeto de lei número 031/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal e suas autarquias, agenciais, superintendências de protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários e da outras providências. Item 2. Leitura do parecer jurídico das comissões, discussão da primeira votação do projeto de lei número 024/2022, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abandiânia para o exercício 2023 e da outras providências. Item 3. Leitura do projeto de lei número 035/2022, de autoria do Poder Executivo, que aprova a nova planta genérica de valores, terrenos e tabela de preços de construção
para o exercício 2003 do município de Abadiânia, Goiás e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Renato. Bom dia a todos. Nessa oportunidade, cumprimento os colegas edis, todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhor vice-presidente, sobre aquela questão da falta de medicamentos, insumos nas nossas unidades, né, que temos em Abadiânia, complexo e nos postos de saúde. Eu estou aqui com 3 contratos em mãos que estão ativos, né, esses contratos estão ativos, e existe um valor global aqui de R$ 4.592.706,03. Então, devido a esses contratos que estão ativos, eu quero, nessa oportunidade, estar encaminhando um ofício para a secretária de saúde do município de Abadiânia, para ela encaminhar para mim, com base nesses contratos, quanto já foi pago em cima desses contratos, dentro desse valor global, dos 4 milhões, com notas fiscais, né? Quais medicamentos já foram entregues, que estão nesses contratos, e por quê, né? Porque a falta de medicamentos que estão listados nesses 3 contratos. Isso é muito importante para a gente poder passar essas informações para a comunidade, para os moradores de Abadiânia, que necessitam desses medicamentos que são fornecidos pelo governo, que após o atendimento, na sua triagem, na unidade de saúde, não consegue encontrar um medicamento. Então, se existe um contrato ativo, se existe um valor global, por que não tem esse medicamento? Por que não tem esse material? Se é de direito. Então, é muito importante a gente ter essa informação sobre essa questão para a gente poder passar para a comunidade. E outra coisa, essa leitura minha aqui, eu quero deixar registrado em ata. A Constituição Federal, em seu parágrafo 1º do artigo 37, determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Artigo 10, inciso 9 da Lei 8.429, de 1992, preconiza que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malharatamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei. Ou seja, agente político, tanto do Executivo quanto do Legislativo, os servidores, né, que usaram a máquina pública para poder se autopromover, está registrado aqui em ata e não pode acontecer, é crime. Só para ficar registrado, tá? Só isso, presidente. Alguém mais queira fazer o uso da palavra? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que fazem presente em plenário. Bom dia aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Senhora presidente, gostaria de estar solicitando um ofício à Secretaria de Obras e Infraestrutura do nosso município para que estude a possibilidade de instalação de um quebra-mola na rua Santos Dumont, quadra 121, Jardim Santa Fé, nas proximidades da casa da Laiane Podolka. Constantemente eles têm nos questionado a respeito que estão vivenciando a possibilidade de ter um acidente. O pessoal passa correndo demais, lá tem uma curva muito fechada e o pessoal passa correndo, pode ser que a qualquer momento possa vir acontecer um acidente. Então, assim como meio de prevenção, para que eles façam um estudo e verifiquem a possibilidade de instalação de um quebra-mola.
Hoje é um dia histórico, estou muito feliz ao longo desses 2 anos já que a gente já está aqui como vereador. Muito feliz mesmo. Uma gratificação ao deputado federal Francisco Júnior. No dia 1º de dezembro, ele entrou em contato comigo informando que haveria uma possibilidade futura da gente estar conseguindo uma pá carregadeira para o nosso município. E no dia de ontem à noite, foi me confirmado que a pá carregadeira já se encontra no município de Anápolis. Creio que amanhã já está chegando no nosso município. É mais um maquinário que vai estar à disposição da população, da gestão do Poder Executivo, para que possa, né, melhorar a questão das estradas e demais serviços, né, que possa ser ofertado através da Secretaria de Transporte. Eu vou ler para vocês o ofício. Ofício 448/2022, Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Francisco Júnior. Brasília, 1º de dezembro de 2022. A Sua Excelência, Senhor José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás, Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, número 712, Centro. Assunto: indicação de emenda impositiva de bancada 71.10.00.003, LOA 2022. Senhor Prefeito, cumprimentando cordialmente em atendimento ao pedido do vereador Rodrigo Gomes de Belém, dirijo-me a Vossa Excelência para informá-lo que foi destinada a emenda impositiva de bancada da minha cota individual junto à Codevasc, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, para aquisição de uma pá carregadeira no valor de R$600 mil em favor do município de Abadiânia. Sem mais para o momento e na certeza de estar contribuindo para as melhorias da infraestrutura do nosso município, aproveito a oportunidade para antecipar voto de estima e consideração. Atenciosamente, deputado federal Francisco Júnior, Goiás, vice-líder do PSDB. Então, isso é muito gratificante para o nosso município. A gente está fazendo um excelente mandato, todos buscando recursos, buscando emendas, buscando benefícios para o nosso povo. A gente vai ficar com a história do nosso município, uma Câmara Legislativa atuante, né, perseverante, companheira. Todos aqui somos amigos, colegas, e a gente só tem a somar para que a gente possa trazer mais benefícios para a nossa população e para a nossa cidade. Senhora Presidente, gostaria de encaminhasse um ofício em agradecimento ao deputado federal, que já foram destinados mais de 1 milhão para o nosso município em menos de 2 anos. Então, assim, e já foram encaminhadas outras emendas também, pedidos de emendas para 2023. Mesmo, infelizmente, ele não ter sido eleito nesse pleito agora, deste ano, né, eleitoral, ele já acatou alguns pedidos de emendas para o ano que vem. E essa estava, como se diz assim, estava lá só aguardando. E ele analisando e falou assim: vou mandar para a Abadiânia. A Abadiânia me abraçou e me concedeu o título. Hoje eu sou cidadão abadianense. E por que não mandar para a Abadiânia? E quando foi dia 1º de dezembro, à noite, ele mandou uma mensagem para mim: posso te ligar? Falei: é benefício, filho. Ele me ligou e falou assim: Rodrigo, eu estava pensando aqui, gostei demais de você de Abadiânia, esse pedido seria destinado para outro município. Mas como a Abadiânia abraçou a causa minha, a minha política, o meu mandato, vou mandar para vocês. E eu achei que seria para o ano que vem. Aí logo essa semana, a assessora dele me manda uma mensagem: Rodrigo, solicita ao Poder Executivo algumas documentações e me encaminha. Aí no dia de ontem eles mandaram o termo, né, de doação através da Codevasc, e eles assinaram de forma eletrônica, encaminhei. Ontem à noite mesmo ela mandou mensagem: pode buscar quinta-feira? Aí eu não acreditei. Eu fiquei assim extasiado com aquela situação, porque é muito gratificante quando a gente pode servir ao povo e a gente conceder essa qualidade para o nosso município. Então, eu creio que no dia de amanhã a gente está buscando ela. E eu estendo o convite para vocês, que a gente possa prestigiar a chegada dessa pá carregadeira no nosso município. No mais, são essas minhas palavras. Será encaminhado o ofício. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Neuza. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, prestadores de serviço desta casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Meu bom dia. Quero também aqui agradecer ao João de Camargo, que sempre está aqui transmitindo os nossos trabalhos. Levo o meu recado ao Deca e os demais pessoas da Rádio Capivari, que transmite os nossos trabalhos.
Eu quero aqui também, senhores, dizer que caminhamos, eu, Ivanei e Nilton, o pedido de uma reta escavadeira para o nosso município, obra Piquete. Então, eu tenho certeza, a deputada Leda, tenho certeza que virá também. Logo, se Deus quiser, vamos estar aqui falando da chegada também dessa bobiquete. Eu vejo quanto é necessário uma bobiquete no município. A gente que presta serviço em demais cidades, a gente vê o quanto a bobiquete é utilitária, né? Então, são essas minhas palavras, eu tenho certeza. A deputada Leda nunca mediu esforço para estar aqui, sempre ajudando o nosso município. Ela que já mandou mais de 1,5 milhão também para o nosso município, eu tenho certeza que nós também vamos receber essa máquina. São essas minhas palavras e muito obrigada. E parabéns, Rodrigo. Viu? Trabalho unido, a união faz a força. Né? Muito obrigada. Tá? Vereador Ilvanei. Senhora Presidente, caros vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, os ouvintes da Rádio Capivari, Rodrigo, primeiramente parabenizar, porque eu sempre acompanho o município e há necessidade, as máquinas que tem não dá para acompanhar a demanda e uma reta escavadeira, uma pá mecânica, né, é super importante. Esse dia que a gente destinando a emenda à deputada Leda Borges, discutimos, eu, a Neuza e o Nilton, o que a gente iria pedir. E eu tinha um pedido até da Secretaria de Transporte de uma bobiquete, porque as que tem aqui são alugadas. E essa bobiquete, ela que faz serviço de limpeza na cidade, né? Então encaminhamos lá o ofício, eu acho que tem até amanhã para empenhar. Hoje, quando chegamos aqui, a dona Neuza já reforçou o pedido com a deputada e, se Deus quiser, ano que vem vai estar chegando aí para somar, para que a gente possa estar melhorando o trabalho, né, da nossa cidade, do nosso município. Parabéns mesmo, foi uma ótima emenda. Obrigado. Alguém mais? Vereador Vando. Bom dia a todos, bom dia aos novos colegas, vereadores, aos ouvintes da Rádio Capivari e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Também quero só agradecer, parabenizar, né, o meu colega, amigo, vereador Rodrigo, por essa conquista, e também agradecer o deputado Francisco Júnior, né, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá na NTT, que nos acompanhou lá, deu maior, que nos prestigiou lá com sua presença e nos acompanhou pelas nossas reivindicações que fizemos diante da NTT, ele teve lá presente. E parabenizar a ele e agradecer ao mesmo tempo por essa pá carregadeira aí, que vai de grande importância para o município, né? Quanto mais, melhor. Porque muitas das vezes você precisa de alguma coisa e não tem como atender porque não tem devido equipamento para atender a população. Então, quer dizer, quanto mais, melhor. E também a iniciativa do Vanei Matheus, eu pedi, fazer um requerimento pedindo esse ofício, pedindo essa copycat, também de suma importância, e tomara que Deus nos abençoe, que os outros nossos deputados aí acompanhem o Francisco Júnior, acompanhem a Leda Borges, para que a gente possa trazer mais recursos e benefícios para o nosso município. E mais, muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Samuel. Bom dia, meus pares, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Capivari, pelas mídias sociais da Câmara, bom dia, servidores da Câmara Municipal. Também gostaria de estender meus cumprimentos ao vereador Rodrigo, parabenizá-lo por essa iniciativa. A gente sabe que essa pá mecânica vai ser de grande valia para o município, principalmente aqueles que residem na zona rural, né? Parabenizar também os vereadores Ivanei, Nilton, Neuza, também por
estarem solicitando aí a deputada Leida Borges a aquisição de um Bobcat, que também vai ser de extrema importância para o município, tenho certeza disso. E deixar aqui só a título de conhecimento que ontem estive visitando a estrada do asfalto, né, do lago, que dá acesso ao Lago Copaquata, GO 474, e ficou muito bom aquela estrada, muito bom mesmo. Vai ajudar demais, né, o nosso município na questão do turismo voltado ao lago. Então, tem algumas curvas que ficou perigosas, mas acredito que agora, nas próximas etapas, vai estar colocando aquelas tartaruguinhas, as faixas, analisando direitinho, já colocaram o guarda-rei, mas ficou de extrema importância para os nossos municípios. Então, só agradecer a Goinfra, né, ao presidente Pedro Salles e a todos os envolvidos nessa construção do asfalto. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 31 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 3 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal e suas autarquias, agências e superintendências a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários e da outras providências. Em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável. Como vota vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Newton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Desfavorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Aprovado definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico, da emenda modificativa e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 24 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal, datado de 22 de agosto de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e da outras providências. Abadiânia, aos 5 dias do mês de outubro de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, em relação ao projeto de lei número 24 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e da outras providências, tecendo para tanto algumas observações nos seguintes termos. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou esta Casa de Leis em 25 de agosto próximo passado o projeto de lei número 24 de 2022, solicitando aprovação legislativa a norma legal que define o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social, bem como que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o ano de 2023. Em outras palavras, para a lei orçamentária anual de 2023, que no artigo 2º da proposta estima a receita do município em R$ 98.340.000. Considerando, excelências, que a lei orçamentária anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no ano vindouro, a Constituição Federal determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada legislatura. Compete em âmbito federal
ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição. E, em nosso caso, em especial, o envio da matéria a esta Casa Legislativa compete ao Prefeito Municipal. Cumpre esclarecer que a Lei Orçamentária, a LOA, estima as receitas e autoriza as despesas de governo de acordo com a previsão de arrecadação. Exatamente por isso, Excelência, se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na lei, o Poder Executivo submete ao Congresso Nacional ou à Câmara Municipal em âmbito municipal, como é o nosso caso, um novo projeto de lei solicitando a abertura de créditos adicionais suplementares. Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos obriga o Poder Executivo muitas vezes a editar decretos com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo dos limites autorizados pelo Congresso, ou em âmbito municipal pela Câmara Municipal. São os intitulados decretos de contingenciamento, que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na Lei Orçamentária Anual. Considerando, Excelências, que o orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, neste instante, Nobres diz, este assessor jurídico pede vênia para transcrever o comando normativo estatuído do artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Carta Magna, para facilitar até mesmo a compreensão do projeto de lei. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maior parte do capital social com direito a voto. 3. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e ela vinculados na administração direta ou indireta, bem como os fundos de fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas de despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Em outro instante, Excelências, é dever deste patrono salientar que o teor do artigo 6º da propositura prevê a possibilidade de abertura de créditos adicionais de natureza suplementar por decreto, no importe de até mais 80% do orçamento vigente. O percentual elevado deve merecer a reflexão de Vossas Excelências. Contudo, por atuar anos nesta Casa de Leis, a minha obrigação é informar que em anos anteriores percentuais semelhantes ou bem próximos foram aplicados. Em outro aspecto, nobres vereadores, visando possibilitar a correta fiscalização acerca da abertura de créditos adicionais de natureza suplementar pelo prefeito, ao projeto de lei número 24, sugere-se outra correção no texto de seu artigo 6º e seus parágrafos, para explicitar que a abertura de créditos adicionais de natureza suplementar, mesmo aqueles decorrentes de superávit financeiro do exercício anterior ou por excesso de arrecadação, dependem sim da prévia autorização legislativa. Vertente outro, Excelências, este assessor jurídico chama a atenção para o teor do artigo 10º da propositura, vez que nele o alcaide municipal pretende obter autorização legislativa para realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite previsto na Constituição Federal para o reforço de caixa. Sobre este ponto, convém lembrar as regras do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que vem a ser a denominada operação de crédito por antecipação de receita orçamentária.
Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e nas seguintes. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Não será autorizada, se forem cobradas, outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. Estará proibida, enquanto existe operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que se trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3 do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Em outras palavras, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, também chamado de ARO, é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação de receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário. Por fim, senhores vereadores, é pertinente ponderar que esta Casa Legislativa possui em seu corpo técnico 2 excelentes profissionais da área contábil, especialistas em contabilidade pública. Assim devem estes auxiliarem vossas excelências na compreensão de cada código, de cada especificação, de cada elemento, de cada tipo, de cada subtipo, de todos os órgãos, de todas as unidades da lei orçamentária, que ora se analisa, sugerindo-lhe, portanto, seja colhido também um parecer contábil a respeito do projeto número 24. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que estima receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e dá outras providências, motivo pelo qual pode ter em seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação. Câmara Municipal de Abadiânia. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva. Emenda modificativa número 1. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 109, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 24, de 22 de agosto de 2022. Modifica-se o artigo 6º do projeto evidenciado. Artigo 6º. O chefe do Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar por decreto até o limite de 5% do valor total da despesa fixada para o exercício de 2023, criando, se necessário, elementos e subelementos de despesa em cada projeto ou atividade. Justificativa. A modificação visa homenagear a função fiscalizadora prevista na Constituição Federal e o dever constitucional dos poderes de efetuar os gastos públicos de forma planejada. Assim, solicitamos aos novos pares o apoio para a aprovação da presente emenda. Câmara Municipal de Abadiânia, aos 7 dias do mês de novembro de 2022. Renato Farias Ribeiro, vereador. Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. A vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 24, de 22 de agosto de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica distrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor
quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente foi apresentada uma emenda modificativa, é o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa em a matéria de competência do Poder Executivo local por consequências dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. No lapso temporal assinado pelo parágrafo 3º do artigo 145 de nosso regimento interno, foi apresentada somente uma emenda modificativa ao teor do artigo 6º da iniciativa, reduzindo o percentual de abertura de créditos adicionais de natureza suplementar por decreto de percentual proposto 80% do valor total da despesa para o exercício de 2023, para 5% do valor total da despesa para o exercício de 2023, cuja análise pertinha ao soberano plenário. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto e da emenda é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as constituições federal, estadual e com a lei orgânica municipal, voto pela admissibilidade do projeto e da emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 8 dias do mês de novembro de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissões de Finanças e Orçamento. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 24, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e da outras providências. Ao projeto foi apresentada uma emenda que, submetida ao crivo desta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, por força do parágrafo 4º do artigo 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia. Entendeu-se que apresentar qualquer vício de iniciativa de forma ou ofensa à legislação vigente, razão pela qual deve ser submetida ao colegiado de vereadores por ser o órgão competente para analisar sua pertinência e a sua oportunidade. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto e da emenda é a medida que se impõe. É como voto. Na decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto e da emenda nos termos do voto da relatora, submetendo a matéria com sua redação final ao soberano plenário, que poderá analisar a proposta em sua forma original ou com a emenda modificativa apresentada, ou por fim até mesmo rejeitá-la. Câmara Municipal de Abadiânia, aos 8 dias do mês de novembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei número 24 de 2022. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Renato. Essa questão desse projeto da lei orçamentária LOA. Qual é o nome do projeto mesmo? 024. Projeto 024. Só para a ciência dos colegas edis, eu apresentei uma emenda, né, de 5% em cima do orçamento anual do ano que vem, 2023, que é R$ 98.340.000. Uma opinião minha, eu acho, com todo respeito aos colegas edis, eu acho até um estrupo
o prefeito mandar um projeto para a Câmara pedindo 80% de abertura de crédito suplementar em cima desse orçamento anual. Não tem cabimento. É um insulto com a cara de nós vereadores, é um insulto com essa casa de leis, porque a Câmara é um órgão fiscalizador. Então, se ele quer fazer o remanejamento desse orçamento, se ele precisa de uma abertura de crédito, nessa questão da LOA, da Lei Orçamentária de 2023, o que custa ele pedir autorização para a Câmara? Então não custa nada ele pedir autorização para nós vereadores para ele poder utilizar esse dinheiro. Porque se for aprovado esse projeto de 80% em cima desse valor, ou seja, ele pode utilizar esse dinheiro, ele pode remanejar o dinheiro sem que seja autorizado pela Câmara Municipal, da forma que ele quiser, mediante decreto. Eu acho que não funciona assim. Então, se os colegas edis achar que é viável votar na minha emenda, tá aí. Agradeço cada um pela atenção e um bom dia. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, coloque em votação. Lembrando aos senhores vereadores e vereadoras que deverão votar a matéria em forma original ou com a emenda modificativa apresentada ou até mesmo por sua rejeição. Como vota o vereador Ilvanei? Continuando meu voto, senhora presidente, eu vou manter favorável ao projeto original. Como vota o vereador Genair? Favorável ao projeto original. Como vota a vereadora Camila? Favorável ao projeto original. Como vota a vereadora Neuza? Favorável ao projeto original. Como vota o vereador Newton? Favorável original projeto. Como vota o vereador Renato? Projeto com a emenda. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável com o projeto original. Como vota o vereador Rosemar? Favorável original. Projeto original. Como vota o vereador Samuel? Favorável ao projeto original. Como vota o vereador Vando? Como eu não estou de acordo nem com os 80% do original e nem estou a favor da emenda, eu vou abster meu voto pela primeira vez. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Em virtude de sua grande extensão, contendo 46 páginas, incluindo o texto do projeto e tabelas de valores rua a rua, dispenso a leitura integral do projeto de lei número 35 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de novembro de 2022, que aprova a nova planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício de 2023 do município de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências, ao tempo em que determino que sejam disponibilizadas vias impressas e por meio digital aos vereadores e vereadoras de modo que possam analisar com afinco a proposta. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2022, às 9 horas. Desejo um bom dia a todos. Fiquem com Deus.